Meus amigos, konbanwa, boa noite, segunda-feira, 29 de junho de 2020, nosso encontro de número 54. Um invernozinho gostoso, né? Sadio, saudável. Pelo menos tem que pensar só nessas partes, né? Eu queria sugerir a vocês que deixem do lado sempre agora um papelzinho, uma caneta, ou que façam isso depois quando forem rever o vídeo, e que vocês comecem a fazer algumas anotações, porque uma série de termos que a gente vai utilizar aqui, a gente vai utilizar depois no treinamento. Então, da mesma forma que é muito mais fácil pedir a alguém, faça um Basai Show, sem precisar demonstrar, né, ou explicar qual é para que ele faça, daqui a pouco nós vamos utilizar alguns termos, e esses termos têm que estar bem claros, bem decorados, bem vivenciados, bem entendidos, né, realmente por vocês, tá bom? Então, agora já começa a ser importante, embora a gente vá devagarinho, bem devagarinho, né? Qualquer dúvida aí pode levantar a mão, interromper, mas sempre numa segunda aula sobre o primeiro assunto, a gente vai clarear um pouquinho mais, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, nas aulas anteriores, nas últimas aulas, nós começamos a falar sobre a lógica, falamos que ela é propedêutica é aquilo necessário para você começar a fazer alguma coisa, né? Então ela é necessária, no nosso caso, para uma aprendizagem mais eficiente. Falamos da importância e do para que serve. Então é muito importante ter bem claro isso, porque quando a gente entende isso, a gente valoriza a coisa, né? Definimos, na definição colocamos como ciência e como arte, colocando que a arte tem como característica fundamental nos dar um certo prazer, uma certa felicidade até, né? E como ciência tem uma série de regras que nós precisamos seguir para poder usar de forma adequada. Em seguida, classificamos em dois tipos, em lógica empírica e lógica científica. Como eu havia dito, em língua latina, em língua japonesa, na nossa língua também, a gente faz uma divisão, linguagem erudita e linguagem vulgar. A linguagem erudita é aquela linguagem assim, mais objetiva, mais específica, correta, né? Adequada, enquanto que a linguagem vulgar é aquela do dia a dia comum que qualquer pessoa utiliza para se comunicar, né? Dividimos em seguida em duas partes. Nós colocamos a lógica formal ou menor e material ou maior. É interessante ver isso porque em muitos cursos as pessoas não fazem nenhuma referência a essa lógica material ou maior. E aí elas definem realmente como sendo o estudo do raciocínio correto. O que interessa é unicamente a aparência, é unicamente a forma. Então, quando a gente encontra essa definição, a gente já sabe que é tipo um programador, né? E isso aqui é a parte que interessa para ele. Não pode ter erro, senão o negócio não vai funcionar, tá? E em seguida, nós falamos da simples apreensão. Colocamos, né, as operações iniciais do espírito e falamos da simples apreensão. Em seguida, nós separamos imagem de ideia, a nível de conceito, claro, né? Separamos e em seguida já colocamos o detalhe da compreensão e da extensão como regras proporcionalmente inversas. Ou seja, se aumenta uma, diminui a outra e vice-versa. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a classificação das ideias. Muitos estudiosos não param aqui, mas a gente vai parar um pouquinho para valorizar um pouco mais o termo ao compreendê-lo. Então, hoje vamos dar uma olhadinha por cima, aprofundar um pouquinho um detalhe só, e amanhã a gente continua
no mesmo assunto, né? Então, classificação das ideias podem ser feitas sob vários pontos de vista, de várias formas. E o primeiro que nós faremos, que é muito interessante para nós, é do ponto de vista da perfeição. Então, quem estiver anotando, coloca aí que de classificação das ideias e do ponto de vista da perfeição. Nós temos três opções. Primeiro, a ideia é adequada. Segundo, a ideia é clara. Terceiro, a ideia é distinta ou é confusa. Tá? Na primeira, que é a ideia é adequada, ela é adequada desde que represente no espírito todos os elementos do objeto. E é inadequada no caso contrário. A ideia clara, ela é clara desde que seja suficiente para fazer reconhecer o seu objeto entre todos os outros objetos, e obscura no caso contrário. Nós já vimos técnicas e estratégias para tornarmos uma ideia clara. Depois vamos colocar isso aqui bem objetivamente. E a ideia é distinta ou confusa, conforme faça conhecer ou não os elementos que compõem o seu objeto. Uma ideia clara pode ser distinta. Então, recordando, ideia adequada, ideia clara, ideia distinta ou confusa. Tá? Então, no caso da ideia clara, como é que nós podemos tornar essa ideia clara? Eu já falei com vocês ainda recentemente, nós conversamos sobre algumas estratégias para isso. E nós colocamos analisar o todo, separar as ideias, colocando-as em papéis volantes, os post-it, né? Criar uma sequência lógica, nós falamos também. Pensar utilizando uma metáfora. Ilustrar, desenhar. E por aí vai. Então, nós falamos já de várias estratégias. E hoje vamos falar um pouquinho mais agora, novamente, na ideia distinta. Imaginem o seguinte, vocês encontram uma pessoa por aí, uma pessoa comum, que não tenha frequentado a academia nossa, a Academia Scorpions, e que não seja um especialista em determinadas áreas, claro. E você fala para ela, treine uma academia chamada Scorpions. E ela vai falar, puxa, escorpião? Sim. E você pergunta, sabe o que é? Sei. Essa pessoa, se for realmente uma pessoa comum, ela tem uma ideia sobre o escorpião. E as pessoas costumam definir isso aí com uma ideia clara. Tá bom? Agora vamos imaginar que ela diga a você, tá, entendi, é um artrópode aracnídeo da ordem dos escorpiones, que possui pedipalpos em forma de pinça, abdômen ligado ao cefalotórax, uma porção posterior estreita e terminada em ferrão, também conhecido como boiquiba, carangonço, alguns confundem, falam que é lacraia, lacral, rabo torto. É um que algumas espécies possuem veneno neurotóxico para o homem, em alguns casos de elevada periculosidade. Eu fiquei sabendo que, inclusive, no Brasil, nós temos dois tipos extremamente perigosos, que é o preto e o vermelho. Né? Nós temos o Titus baiensis e o Titus serralatus. Eu sei que ele tem sangue azul, ele é capaz de 28 combinações, é imune à radioatividade, é um dos seres que, desde a idade da pedra, ele está aí mantendo a mesma forma, a mesma aparência. E aí essa pessoa que colocou todos esses detalhes para você, ela ainda diz,
Ou você está falando da 8ª constelação zodiacal, situada entre Libra e Sagitário? Perceberam a diferença? Então, a primeira pessoa, ela já viu um escorpião, ela não sabe se ele é um animal, se ele é um inseto, se ele é um aracnídeo, e ela já viu, já conhece, pode até já ter sido picada, mas ela não sabe se é veneno, se é peçonha, não sabe nem a distinção entre isso, muitas vezes. Então, se você conhece todos esses detalhes, sabe classificá-lo como a forma correta, sabe que ele não tem veneno, mas tem peçonha, sabe que é uma neurotoxina e tudo mais, então é diferente. Então, resumindo, uma ideia clara pode não ser distinta. Essa pessoa comum tem uma ideia clara, né? Pelo contrário, uma ideia distinta é necessariamente clara, né? Então, eu poderia encerrar a aula perguntando a vocês: vocês conseguiram o quê? Ter uma ideia clara sobre a aula de hoje, número 1, ou ter uma ideia distinta sobre a aula de hoje? Ou nenhuma? Vamos recordar, então. A ideia clara, de uma certa forma, acaba sendo aquela pessoa que ainda não entendeu em profundidade, em todos os detalhes. E a ideia distinta, você tem uma compreensão maior. Conseguiram todos ter uma ideia distinta? Maravilha. A gente vai voltar a isso aí depois, mas vamos falar um pouquinho, só para preparar para a próxima aula, um segundo ponto de vista, um segundo enfoque, que vai ser do ponto de vista da compreensão e da extensão da ideia. Tá? Quanto à compreensão, uma ideia ela é simples ou composta, conforme compreenda um ou mais elementos. Então, por exemplo, a ideia de ser aquilo que é simples. A ideia de homem, colocando aí como animal racional, ela é composta. Quanto à extensão, nós temos que distinguir a ideia singular, é aquela que só pode aplicar-se a um único indivíduo. Então, por exemplo, aí o Tiago, este copo. A ideia particular é a que se aplica de maneira indeterminada a uma parte somente de uma espécie ou de uma classe dadas. Ela é marcada geralmente pelo adjetivo indefinido algum. Algum homem fez isso. A ideia universal é a que convém a todos os indivíduos de um gênero ou de uma espécie dados. Então aqui já entra o homem, o circo, o animal, a mesa e por aí vai. E a ideia singular, ela equivale a uma ideia universal, porque se ela se restringe a um único indivíduo, ela esgota ao mesmo tempo toda a sua extensão. Então, essa é uma colocação explicando por comparação. Nós temos, então, a ideia universal, particular e singular com relação à extensão. Tá bem, pessoal? Para não ficar muito complexo, não avançarmos muito, a gente vai até esse ponto. Anotem, deem mais uma olhadinha, porque a gente vai continuar a avançar. É extremamente simples, mas é necessário um pouquinho de atenção. Tá certo? Quero que vocês tenham uma ideia distinta de uma série de coisas. Ideia clara. Ideia distinta, de preferência, né? Começou a ficar distinta no final da aula. Começou a ficar distinta no final da aula, mas estava clara. Acabei de ter uma ideia distinta do que uma ideia clara. Muito bem, é isso aí. Tá vendo? Então, ela é maior profundidade. Então, é interessante, porque entre nós, pelo menos, numas próximas aulas, eu posso perguntar a vocês, olha, você está fazendo a série Taikyoku todinha, por exemplo. Você tem, como é que está a sua ideia com relação a essa série? Você pode falar, ela tem uma ideia confusa, terrível.
Ou você pode falar, tem uma ideia clara, tem uma ideia distinta. Maravilha, né? Eu já sei que você realmente não tem dúvidas ali, porque aquilo está muito claro para você, né? Então, é interessante para a gente saber e até você se situar a nível de compreensão, a nível de extensão, onde exatamente você está. E você pode, discretamente, sem falar, não entendi, pode citar que tipo de ideia você tem com relação àquele assunto, e a gente vai repetindo, tentando achar outros exemplos mais próximos, né? Para que aquilo fique claro e distinto. Até mesmo para poder dar uma dica, né? O fulano vai lá e passa uma ideia mais distinta para ele, porque ele não está tendo uma ideia muito clara. Vê se você consegue passar uma ideia mais distinta para ele lá. Quem sabe você consegue, em outras palavras, que ele chegue a uma ideia mais distinta. Exatamente, é isso mesmo, tá? Então aí você, sem chatear ninguém, você consegue, né, dar um toque para o colega, para o outro instrutor, facilitar as coisas, né? E o ideal mesmo, pelo menos entre nós, é que a gente chame um ou outro e fale, olha, a minha ideia não está clara e muito menos distinta com relação a tal assunto. Pode me ajudar? Né? Normalmente, numa aula de lógica, o sujeito avança mais uns 30 conceitos numa única aula sobre esse assunto, porque há um tempo para se apresentar a matéria e ela é um pouco vasta, né? No nosso caso, a gente vai um pouquinho mais devagar, mas dê uma olhadinha de novo, para que quando eu faça a revisão, vocês percebam que eu estou ficando no mínimo claro, de preferência distinto, porque é bastante coisa, né? E muita gente depois vai vir aqui, vai ver esse assunto, vai procurar. Então, se estiver muito devagar, a pessoa fala, meu Deus, esse pessoal está travado no lugar, né? Então, a gente caminhar devagarinho, mas não muito devagar. Muito feliz em tê-los todos aqui comigo. Uma boa noite a todos. Espero revê-los amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oyasu-nasai. Oyasu-nasai. Matashitai. Matashitai. O que vem agora, Adriano? Como é que fala, Adriano? Como que é, Adriana? Tá virando? Como é que fala, Adriano? Como é que fala, Thiago? Fala aí. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Um abração a todos. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Pessoal, até amanhã. Boa noite. Até.